Renascimento teve início no fim do século XIV. Sua origem ocorreu na Península Itálica, que era o centro do comércio mediterrâneo. Com economia dinâmica e rica, os excedentes eram investidos em produção cultural. Mecenas investiram em palácios, catedrais, esculturas e pinturas, buscando aproximar seu estilo de vida ao da nobreza. Assim nasceu o trabalho artístico remunerado. A Itália, favorecida pelo grande número de obras da antiguidade, inspirou os artistas do Renascimento. O período foi marcado por transformações em muitas áreas da vida humana, que assinalam o final da Idade Média e boa parte da Idade Moderna. As transformações foram bem evidentes na cultura, sociedade, economia, política e religião, e significando uma ruptura com as estruturas medievais, principalmente nas artes, na filosofia e nas ciências. Chamou-se de Renascimento em virtude da redescoberta e revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica. O Renascimento foi marcado pelo uso da razão individual e da evidência empírica para chegar às suas conclusões. Nas artes e na literatura, o Renascimento se caracterizou pela inspiração nos antigos gregos e romanos, pela concepção de arte como uma imitação da natureza. O humanismo no Renascimento. O período do Renascimento teve grande influência humanista, que foi a filosofia moral que predominou na Europa, antecedendo o classicismo. Várias características do comportamento humanista prevaleceram no Renascimento: o antropocentrismo, o desenvolvimento científico, a expansão do conhecimento humano, passando desde o estudo da sociedade até o estudo do universo, predominância da razão para a explicação dos fatos e a busca pela estética da perfeição na literatura e nas artes. O humanismo possui uma forte ligação com o Renascimento, pois foi baseado na linha de pensamento humanista, que surgiu posteriormente os princípios e o Renascimento em si. O individualismo é um conceito político, social e moral que representa a liberdade do indivíduo num grupo, numa sociedade ou num estado. O homem do Renascimento passou a apoiar a competição e desenvolveu uma crença baseada no livre-arbítrio. O indivíduo, em princípio, opõe-se a toda forma de autoridade ou controle sobre os indivíduos e ele é contra o coletivismo. Isso não se implica no isolamento do homem, que continua a viver em sociedade e contato com outros homens, mas sim na possibilidade que o ser humano passa a ter de tomar suas próprias decisões. O individualismo é, portanto, o princípio do livre-arbítrio do homem. O otimismo se caracteriza por ser uma forma de pensamento. É sinônimo de pensamento positivo. Os renascentistas tinham uma atitude positiva diante do mundo, acreditavam no progresso e na capacidade humana e apreciava a beleza do mundo, tentando captá-la em sua obra de arte. No Renascimento, ele significa poder fazer tudo, sem nenhuma restrição e abertura ao novo. O renascentista interpretava a cultura grega como uma cultura humanista, centrada no homem e suas necessidades, ou seja, prevalecia o comportamento antropocêntrico. No entanto, apesar desse tipo de pensamento prevalecer, o homem renascentista não era ateu, eles apenas via Deus como um grande relojeiro. Os valores grego-romano, devido à sua grande liberdade de expressão, substituíram os valores cristãos. Este movimento representou, portanto, uma profunda ruptura com o modo de vida mergulhado nas sombras do fanatismo religioso. O desprendimento do pensamento teocêntrico e o resgate dos valores greco-romanos trouxeram à sociedade da época novos padrões artísticos e uma nova forma de pensamento liberal, que passou a influenciar os movimentos ideológicos posteriores e o desenvolvimento científico. Racionalismo significa explicar de modo racional, tentar descobrir e explicar os fenômenos deste mundo através da observação e da comprovação científica. A partir do Renascimento, o racionalismo passará a ser a base do conhecimento científico, substituindo o conhecimento baseado no senso comum
na autoridade, na tradição e na explicação teológica imposta pela Igreja.